Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Quero começar agradecendo a todos vocês que estão escrevendo para comentar nossas videoaulas, seja pelo próprio YouTube, seja pelo Google+, seja pela nossa fanpage do Facebook. Muito obrigado. E essa aula está sendo postada em clima de Natal, momento em que comemoramos o nascimento de Cristo. Esse homem que foi o grande Messias. É difícil manter a esperança no meio dessa situação de crise, não é verdade? Mais uma mensagem para vocês vestibulandos. Eu aposto muito em vocês. Vocês que são os construtores do nosso futuro. Que nem os 3 reis magos, eles viram a estrela guia e seguiram, porque sabiam que havia algo novo, uma nova esperança. E depois de seguir a estrela guia, eles confirmaram o que sabiam. Realmente ali estava a nova esperança. O menino Jesus havia nascido. É assim que nós precisamos agir. Existe uma estrela guia no nosso céu. Nós só precisamos segui-la. Esse ano já ocorreu o Enem e a primeira fase da FUVEST. E vem aí a segunda fase da FUVEST. Por isso eu lhes peço, mantenham o foco. Essa será a terceira e última de uma série de 3 aulas com um assunto muito importante para a parte de interpretação de textos. As 3 concepções de língua, texto e sujeito. Essa aula será dedicada à terceira e última dessas concepções, que entende a língua como sendo um lugar de interação entre os sujeitos. Cada um desses sujeitos passa a ser entendido como uma entidade psicossocial, tendo assim um caráter ativo na produção do texto. Texto esse que passa a ser entendido, assim como a língua, como um lugar de interação entre os sujeitos. Assim sendo, o texto passa a ser constituído como um conjunto de implicações, que para serem entendidas é preciso que seja conhecido o contexto sociocognitivo relativo ao momento da interação. A compreensão do texto, nesse caso, é uma atividade de interação complexa de produção de sentidos, ocorrendo com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual. Então, o sentido do texto, nesse caso, é constituído na interação entre os textos e os sujeitos. Em uma outra aula, nós falamos sobre a coerência textual, que no caso dessa concepção de língua, texto e sujeito, não diz nada sobre a qualidade do texto. Diz, no caso, o modo como os elementos presentes constroem uma configuração do texto. Configuração essa que dá sentido ao texto. Se nós recordarmos as outras 2 concepções de língua, texto e sujeito, lembraremos que a primeira é a representação mental do pensamento, de modo que a compreensão é a captação dessa representação, enquanto que a segunda é a concepção da língua como código, um instrumento de comunicação, e a compreensão é a decodificação desse código. Nessa terceira concepção, a compreensão é uma atividade interativa de produção de sentidos, que ocorre com base nos elementos presentes no momento da interação. Isso, obviamente, requer conhecimentos prévios. Uma ocasião típica em que é coerente nós usarmos essa terceira concepção é a entrevista. Quando uma pessoa é entrevistada, o sentido é dado no momento em que a entrevista ocorre. Tanto o entrevistador quanto o entrevistado são sujeitos que constroem o sentido do texto. O entrevistado muitas vezes é surpreendido por uma pergunta que não espera e acaba respondendo a primeira coisa que vem à cabeça.
Também no momento em que ocorre um diálogo, essa terceira concepção é a mais coerente a ser usada, ou mesmo numa simples conversa entre amigos. Vamos analisar agora uma questão que caiu na prova do Enem desse ano. Lembrando que, por se tratar dessa terceira concepção de língua, texto e sujeito, é necessário um conhecimento prévio. Segue um quadro. Enem 2016, texto 1. Eu vou conversar aqui com a professora AD. O português, então, não é uma língua difícil? Olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, se você não se apaixona pela língua que você já domina, que você já fala ao chegar na escola, se o teu professor cativa você a ler obras da literatura, obras dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal e o difícil é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Texto 2. Vou conversar com a professora AD. O português é uma língua difícil? Não, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais. Ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias, se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos A apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. B são modelos de emprego de regras gramaticais. C são exemplos de uso não planejado da língua. D apresentam marcas da linguagem literária. E são amostras do português culto urbano. Peço para que vocês deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Temos aí uma entrevista, ou seja, é coerente se usar a terceira concepção de língua, texto e sujeito, em que o texto passa a ser entendido como lugar de interação entre os dois sujeitos, ou seja, a entrevistadora e a professora. Se analisarmos as alternativas, chegaremos à conclusão de que a letra A está incorreta, afinal de contas, não é comum nos dois textos a hesitação e a reformulação. A hesitação só ocorre no texto 1, enquanto que as reformulações só ocorrem no texto 2, justamente por ser uma adaptação da entrevista ocorrida. A letra B está incorreta, pois apenas o texto 2 pode ser considerado modelo de emprego de regras gramaticais. O texto 1 é a entrevista no momento em que ocorreu, de modo que ocorrem diversos erros gramaticais, desde erros de pontuação até o trecho chegar na escola ao invés de chegar à escola. Enquanto a letra B está incorreta por se referir a algo presente apenas no texto 2, a letra C está incorreta por se referir a algo presente apenas no texto 1, uma vez que no texto 2 ocorre sim o uso planejado da língua, pois esse texto é, digamos assim, uma simplificação do texto 1 para uma linguagem mais adequada à via escrita. A letra D chega a ser absurda, afinal de contas a linguagem literária não ocorre em nenhum dos dois textos. Linguagem literária seria uma linguagem que privilegia a escrita como arte. Isso não ocorre em nenhum dos dois textos. Essa é uma questão que, em geral, é resolvida por eliminação das alternativas que sabemos serem corretas. O gabarito, como já dissemos, é letra E, no sentido de que o português culto urbano é aquele de acordo com a norma culta,
ou seja, a norma usada pelas pessoas mais letradas devido a mais proximidade com a modalidade escrita. Isso é válido para ambos os textos. Nessa aula nós discutimos a terceira concepção de língua, texto e sujeito, que é a perspectiva interacional da língua, que ocorre quando temos diálogos, entrevistas, etc. E na próxima aula, devido à proximidade da prova de segunda fase da FUVEST, nós vamos dar uma série de dicas para a prova de redação da FUVEST. E para aqueles que fizeram as provas da primeira fase, eu peço que nos escrevam para dizer quais foram as dificuldades, se foi difícil, se foi fácil, enfim, como vocês saíram. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima videoaula. E eu continuo pedindo também para que quem fez a prova do Enem nos escreva para dizer como se saiu. É importante eu saber como vocês estão se saindo e saber, inclusive, se as nossas aulas estão adiantando. E não vamos esquecer os outros concursandos, não. Se você fez alguma prova de concurso e quer comentar alguma coisa, pode nos escrever. Para todos vocês, o Aprenda a Língua Portuguesa deseja boa sorte. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Convém lembrar que qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através da nossa fanpage, seja através do Google+, seja através do próprio YouTube. Qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas vai ser muito bem-vindo. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para todos vocês, eu quero desejar um Feliz Natal. Agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas e principalmente a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram que façam isso. Cliquem no link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.